Olá, seja bem-vindo à nossa imersão profética. Eu sou Adriano Cecílio, sou especialista em interpretação bíblica e neste vídeo eu vou te ensinar de maneira simples e descomplicado como entender o livro do Apocalipse. Você com certeza vai terminar esse vídeo aqui diferente. Seus olhos vão se abrir para as realidades proféticas. Mas antes de revelar os segredos do Apocalipse, deixa eu revelar um outro segredo para você. Esta aqui é a minha família, a minha esposa Poliana e a minha filha Emanuela. É o nosso presente, é o nosso milagre de Deus. Mas também existe uma outra família que eu decidi amar. E durante 12 anos eu entreguei minha vida para o ministério. Eu fui pastor, eu cuidei de várias igrejas e várias ovelhinhas, e eu sei das dificuldades do dia a dia dos nossos irmãos que trabalham na correria do dia a dia, não têm tempo hábil para estudar a Bíblia de maneira profunda. Eu tive a oportunidade de estudar teologia, de me aprofundar no conhecimento bíblico, e durante esse tempo, quando fui pastor, eu ensinei, eu ajudei, eu discipulei várias e várias pessoas. Batizei muitas pessoas, levei várias pessoas aos pés de Jesus. Mas uma das minhas alegrias era poder ensinar a Bíblia e fazer com que as pessoas compreendessem o plano de Deus para elas. E nesse vídeo eu tenho certeza que eu vou alcançar o meu objetivo, fazer você compreender, abrir os olhos para o entendimento profético do livro do Apocalipse. Assim como você, muitas outras pessoas já tentaram ler o livro do Apocalipse. Começaram confusas e terminaram piores ainda. Eu sei do que eu estou falando porque quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei a me interessar em estudar a Bíblia, o livro que mais me chamou a atenção foi o livro do Apocalipse. E foi numa conferência bíblica profética de 21 noites sobre o livro do Apocalipse que eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Daí então, o meu desejo de conhecer mais sobre Apocalipse, sobre o livro, aumentou cada dia mais. E depois de 26 anos estudando esse livro, eu posso com segurança dizer para você que você vai compreender de maneira simples e fácil pelo método que eu vou ensinar aqui para você. Eu lembro quando a primeira vez, quando eu comecei a ler o livro, eu me deparei com um dragão. E esse dragão era assustador. Ele tinha 7 cabeças, ele era vermelho, gigante. E eu pensei, meu Deus, o que significa isso? Existe mesmo um dragão com 7 cabeças? E o que falar então de uma mulher, uma meretriz, uma prostituta na Bíblia, olha só, em cima de uma besta vermelha com 7 cabeças? Isto é assustador. Mas assustador mesmo é quando você lê o capítulo 9. O capítulo 9 tem um buraco e esse buraco é aberto. Então sai gafanhotos com cara de seres humanos invadindo toda a terra. E eu pensava, meu Deus, será que isso vai acontecer? A gente vai ver esses bichos andando pela rua? Como compreender isso? Também tive medo do número 666. E eu pensava, não, eu não vou deixar ninguém marcar eu na testa, eu não vou fazer isso, né? E eu fugia sempre desse número, né? A gente acaba pegando a versão dessas coisas, né? Mas entenda, o livro não tem esse propósito de assustar as pessoas, não tem o propósito de assustar você. Mas quando você não tem um método, um caminho, realmente nós ficamos perdidos e assustados. Com o passar dos anos estudando o livro do Apocalipse, eu encontrei um mapa. Eu encontrei uma maneira de decodificar o livro do Apocalipse. Quando você chega no capítulo 1, no verso 1, ali já tem um segredo. E ali é a base para a compreensão de todo o livro. Lá no capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: enviando por meio de seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A palavra notificou no grego é semaino, e ela pode ser traduzida de diversas formas, como declarar, dar a conhecer, apresentar, significar. Existem vários possíveis significados para essa palavra. Esta palavra quer dizer o seguinte: ela é um código. Então, o Apocalipse, já nos primeiros versos, ali no primeiro verso, já diz que é apresentado como um semaino, um código. E quem entende o código do livro vai entender completamente o livro. Olha que interessante, a palavra semáforo vem da raiz semaino.
E o que é um semáforo? Nada mais é de que um código ou um símbolo com 3 códigos. Você conhece muito bem e é comum para você. Quando está vermelho, para. Quando está amarelo, atenção. E o verde é prossiga. Percebe? Você conhece o semaino, o segredo do semáforo. Quando você entender o semaino do Apocalipse, você vai compreender todo o livro do Apocalipse. Percebe que não é falta de fé, não é falta de espiritualidade, é falta de método, de caminho. E esse método eu vou ensinar para você. Agora que você sabe que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, é um semaino, agora eu vou te ajudar a descodificar ou decodificar os símbolos do livro do Apocalipse. Existem 3 ferramentas muito simples e fácil para poder entender o semaino do livro. A primeira chave de interpretação dos símbolos do Apocalipse está no próprio livro do Apocalipse. Vou lhe dar um exemplo. Você vai encontrar já no primeiro capítulo um candelabro com 7 velas ou 7 tochas. O que significa esses 7 candeeiros? No próprio livro, no capítulo 1, verso 20, é dado o significado desse candeeiro. São as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O próprio livro já vai te ajudar a decodificar ou descodificar os símbolos do livro. A segunda chave para você desvendar os segredos do livro do Apocalipse está em toda a Bíblia. É isso mesmo. Se você não encontrou no próprio livro, você vai ter que ler um pouquinho mais. Você vai ter que procurar em toda a Bíblia o significado. E eu vou dar um exemplo muito interessante para você. Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos a cena tão terrível onde a Eva, a mulher, foi enganada por uma serpente, por um animal sagaz. A Bíblia diz assim. Interessante, ali existe um evento muito traumático para a humanidade. O homem cai em pecado porque uma serpente, um animal, enganou Eva. E você passa a ler todo o livro, desde Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, e você vai lendo, 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 lendo. Só que você vai encontrar a resposta, quem era aquela serpente, lá em Apocalipse. No capítulo 12, você vai encontrar João descrevendo um grande dragão com 7 cabeças. E ele diz o seguinte: esse dragão é a antiga serpente, o sedutor, o que engana todas as nações, é o diabo. Então, olha só, como a Bíblia ela se completa, ou como o Apocalipse necessita dos outros livros para ser compreendido. Então, ler o Apocalipse de forma isolado, você não vai ter todas as respostas, porque algumas respostas você vai encontrar no próprio livro, mas se você é um bom pesquisador e se você quer saber mais, você vai ter que pesquisar em toda a Bíblia, porque a Bíblia ela se completa. A Gênesis fala de uma serpente. Só que lá em Apocalipse vai dizer quem era essa serpente. Era nada mais, nada menos que Satanás, o anjo caído, enganando Eva em forma de cobra. E ele chega agora lá no Apocalipse, desenvolvido, né, como um dragão com 7 cabeças. Mas se você estiver lendo o livro e encontrou um símbolo, e aquele símbolo você não encontrou a resposta no livro e não encontrou a resposta em toda a Bíblia, e agora? Como saber o significado daquele símbolo? Então vamos para a terceira chave de interpretação do semaino. Quando você chega em Apocalipse capítulo 21, você vai encontrar a Nova Jerusalém. Uma cidade aparentemente até estranha, porque ela é um cubo, é um caixote, posso dizer assim. Ela tem a mesma altura, a mesma largura, a mesma profundidade. E ela tem muitas pedras, muitas pedras. E você, quando lê o livro, fica pensando, poxa, e por que tantas pedras? É citado assim, essas pedras, a rua vai ser de ouro, as muralhas e pedras preciosas, né? E você fica pensando, não, é porque a Nova Jerusalém vai ser um lugar rico, né? Então você faz essa associação. Mas nós erramos, isso é anacrônico, né? Nós pegamos valores, nosso conhecido hoje, e tentamos aplicar à Bíblia, e não vai dar certo. Por que pedras preciosas?
Porque o trono de Deus tem várias pedras preciosas. Existe um significado. Você não vai encontrar isso na Bíblia, mas no contexto cultural, no contexto histórico da época, vai te ajudar a desvendar esse mistério. Olha que interessante. Hoje, no século XXI, é comum um homem que quer declarar seu amor para uma mulher, ele pega, vai lá e compra aquele buquê de flores, de rosas, né? E ele entrega para sua amada. E a sua amada, quando recebe flores, fica encantada com aquelas flores, né? Então é uma prova de amor, posso dizer assim. Isso no século XXI. Mas olha que interessante. Se você voltar lá para o primeiro século, se um homem apaixonado fosse se declarar para uma mulher e entregasse flores, rosas, ele com certeza levaria um tapa na cara. Mas por quê? Porque isso seria uma ofensa. Porque se o amor dele é representado pelas flores, as flores elas murcham. E se as flores murcham, e se o amor dele é representado pelas flores, então quer dizer que o amor dele é passageiro. Ele é apenas um homem, um aventureiro, né? Ele não está ali realmente declarando seu amor eterno. Mas, se ele quer demonstrar amor eterno para sua amada, ele não daria um buquê de flores, como nós damos. Ele daria pedras preciosas. Por isso que a Nova Jerusalém é cheia de pedras preciosas. O significado é que Deus está preparando uma cidade bela, com certeza, mas é uma cidade muito amada, preparada, construída com muito amor eterno para você e para mim. Percebeu como faz sentido, como ganha cores o livro do Apocalipse, entendendo o método e seguindo os passos do meu método? Vou lhe dar mais um bônus de interpretação aqui para você entender que esse método funciona. Quando você vai no capítulo 5 de Apocalipse, você vai encontrar um cordeiro. E esse cordeiro não é normal. Esse cordeiro ele tem 7 olhos e 7 chifres. E você deve pensar assim, puxa vida, mas que bicho feio é esse, né? Mas a Bíblia diz que esse cordeiro representa Jesus Cristo. E você pensa, puxa, mas tantos animais, né? Para que um bicho com 7 olhos e 7 chifres? Mas olha que interessante. Na Bíblia nós vamos encontrar o seguinte: o número 7 é o número da perfeição. É o número em que Deus ele fecha o ciclo semanal. Ele em 6 dias ele faz tudo, né, cria tudo, e no sétimo ele descansa. Ele coroa toda a sua criação. Ele fecha um ciclo de obra e descanso. Então o número 7 é uma referência a Deus. É um símbolo de perfeição, ou melhor, de plenitude, perfeição e plenitude. Só que esse cordeiro, ele tem 7 olhos. Olhos na Bíblia tem a ver com ciência, no sentido de ser ciente. Deus, ele é o único que é onisciente, ele sabe de tudo. Por isso que nós encontramos no cordeiro 7 olhos. Então, 7 perfeição, olho, ciência, né? Ciente. Então, ele é onisciente. O cordeiro, ele vê tudo, nada passa despercebido dos olhos do cordeiro. Percebe que interessante? E os chifres? Por que 7 chifres? Bom, 7 você já aprendeu. 7 significa perfeição. Mas chifre? Lá no livro de Daniel você vai encontrar a resposta. O chifre representa poder. Sabe por quê? Os animais, eles quando querem dominar ou mostrar o seu poderio, eles utilizam algumas ferramentas, dentre eles o chifre. Então, os judeus, né, os hebreus, eles tinham isso comum na sua mente. Quando eles viam animais guerreando, gladiando, né, eles usavam o chifre como o seu sinal de poder. E o animal que vencia, geralmente, é aquele que tinha o chifre mais forte. Então, ficou bem conhecido que chifre tem a ver com poder, tem a ver com liderança. Então, chifre na Bíblia representa poder, liderança, reino. E olha que curiosidade, quando você pega a coroa de um rei, você já percebeu como ela é feita? Ela é feita como se tivesse vários chifres. Então esse cordeiro, ele é onisciente, porque tem 7 olhos. E ele tem 7 chifres, porque ele é todo-poderoso. É Jesus Cristo. O cordeiro com 7 olhos e 7 chifres é o Senhor Jesus. Ele é todo-poderoso. Percebeu como o Apocalipse fica muito mais fácil de compreender com este método? Então vamos recapitular. O que você aprendeu até agora?
Você entendeu que o livro do Apocalipse, ele é um semaion, é um símbolo, é um código. O livro, podemos considerar que 90% do livro é um livro simbólico. João está recebendo visões do futuro, do divino, do eterno. Então Deus, ele codifica a mensagem para que João possa compreender. Ok? Ficou muito claro isso. Outra coisa importante, você entendeu aqui que para decodificar ou descodificar os símbolos, você vai precisar de 3 ferramentas. Lembra delas? O próprio livro, a Bíblia toda ou o contexto cultural e histórico. Eu quero que você entenda que tudo isso que eu estou passando para você não surgiu do dia para a noite. São anos de pesquisa, anos que dedico a minha vida a estudar esse livro. Quantas vezes fui dormir tarde ou acordei muito cedo para poder estudar esse assunto, para poder adquirir conhecimento para ajudar as minhas ovelhas a compreender a Bíblia Sagrada. Então são anos dedicado ao ministério, são anos de estudo acadêmico com pós-graduações. Eu tenho especialização em escatologia, em apocalipse, em arqueologia, em interpretação bíblica. Também tenho pós-graduação em escrita inteligente. E hoje eu tenho o privilégio de dar continuidade aos meus estudos. Estou fazendo o meu mestrado em teologia bíblica. E adivinha qual é a minha dissertação? O semaion do livro do Apocalipse. Então digo para vocês, quem está falando com vocês aqui, quem está tentando ensinar vocês, é alguém que sabe, que buscou conhecimento e que de alguma forma está facilitando para a sua compreensão. Mas tudo que eu estou apresentando aqui para vocês não é 10% daquilo que eu quero apresentar ainda para vocês. Eu tenho o curso Apocalipse Revelado, onde eu vou trazer muito mais informações e muito mais curiosidades que vão te ajudar a entender o livro. Mas eu quero que você preste atenção aqui. O meu objetivo não é apenas ser um professor que entrega para você curiosidades bíblicas, porque isso não é a minha missão. A minha missão é que você entenda que a mensagem de Deus, a mensagem do Apocalipse é para transformar a tua vida. Não é apenas para tornar você um pecador esclarecido. Não é para você ser apenas um curioso das profecias, porque isso não faz sentido nenhum. A mensagem do Apocalipse tem que trazer mudança de vida para você, assim como tem feito mudanças em minha vida. Então, algumas perguntas que vou responder no curso que vão trazer para você mudança de mentalidade. Por exemplo, o porquê 24 anciãos? O que eles estão fazendo lá no céu? Qual a importância deles para mim hoje? Isso é importante você saber, porque ser apenas curioso de profecia, isso não faz diferença nenhuma na tua vida espiritual. Outra pergunta, quem são os seres viventes que estão diante do trono de Deus? Qual a relação deles com a obra da redenção? Quando você descobrir o verdadeiro significado deles, o teu coração vai explodir de gratidão ao Senhor Jesus. Outra dúvida que traz medo para muitas pessoas é sobre a besta do capítulo 13 de Apocalipse. Mas veja, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de uma besta. Você precisa ter medo da falta de informação. Você precisa ter medo da falta de comunhão com Deus. E olha que interessante, quanto mais você investiga, pesquisa o livro do Apocalipse, mais comunhão com Deus você vai ter. E aí você não vai ter medo da besta, medo do dragão, medo do falso profeta, de maneira alguma. Porque você sabe quem está no controle deste mundo também está no controle da tua vida. E ele é Jesus Cristo. Eu vou te ensinar a interpretar o número 666. Também vou ajudar você a compreender o milênio, o que acontece antes, durante e depois do milênio. Essas dúvidas e outras mais eu vou te ajudar no curso Apocalipse Revelado. Então o que eu estou oferecendo para você aqui não é apenas um conhecimento para matar a sua curiosidade. Estou oferecendo aqui para você mudança de vida. Eu quero que você comece sendo um cristão X, e você termine um cristão exemplar, transformado. Porque aquele que tem comunhão com a palavra, ele é transformado pela palavra. Porque o próprio Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E você deve estar pensando assim, né? Nossa, mas quanto será esse curso? Eu vou explicar para você. Não pense no valor financeiro. Pense no investimento que você está fazendo para a eternidade.
O curso tem o seu valor teológico acadêmico, são 9 módulos, mais de 25 aulas gravadas com materiais de apoio, PowerPoint, materiais de texto, enfim, é um conteúdo denso para que você possa saborear de maneira profunda o livro do Apocalipse. E diante de tudo isso que você vai ter, o seu investimento vai ser de R$ 397. Isso mesmo, R$ 397 e você pode dividir em 12 vezes da forma que você quiser. E para adquirir o curso é muito fácil, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então vai no link, adquira hoje e comece já a sua jornada de aprofundamento teológico do livro do Apocalipse. Esse valor é baixo, considerado os anos que passei estudando para dar mastigadinho para você o método, o caminho. Agora entenda uma coisa, eu não estou aqui vendendo o evangelho para você, eu não estou vendendo a salvação para você, porque eu acredito que você que está aí me assistindo, você já é salvo em Jesus. Ok? Então o que eu estou lhe oferecendo é um conhecimento transformador que adquiri ao longo de mais de 26 anos estudando, investindo através de curso, faculdade, pós-graduação, mestrado. Então é um investimento que fiz que agora posso trazer para você. Adquirindo hoje o curso Apocalipse Revelado, você já estará liberado para ter acesso à plataforma Minuto Profético Academy. Nesta plataforma é um ambiente totalmente adaptável para que você possa acompanhar as aulas pelo celular, pelo computador, aonde você quiser. É um ambiente seguro, é um ambiente em que você pode ter a certeza que você está num local preparado para poder aprender sobre a palavra de Deus. Então, olha que interessante, você está recebendo mais de 26 anos de estudo profundo da Bíblia, está recebendo um ambiente preparado para você poder estudar e absorver as informações, tudo isso com um investimento de R$ 397. Porque o investimento maior é o que você vai receber, porque é um investimento para a eternidade. E para adquirir o curso é muito fácil. No link aqui da descrição, você clica e vai direto para a página onde você pode fazer a sua aquisição. Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia e quero te ver lá na plataforma Minuto Profético Academy, agora como um aluno meu. E juntos vamos construir uma história para a eternidade. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.